Salve, meus amados irmãos, da paz do Senhor Jesus, um excelente dia a todos. Estarei trazendo algo da parte do Senhor que se encontra em Lucas, capítulo 22, versículo 42. Lucas, capítulo 22, versículo 42. Estarei lendo em nome do Senhor Jesus. Dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Só esse versículo, meus amados. Aqui vai relatar, está relatando a realidade, a agonia do Senhor, que ele subiu no Monte das Oliveiras para estar orando, e Deus mostrou para ele que iria acontecer com ele. E ele fala esse versículo, que é dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Isso quer dizer o quê? Ele sabia do sofrimento, sabia do chamar, da missão dele aqui na terra, que era para salvar a mim e a você. E falou, e não fugiu, embora naquele momento de aflição, porque mais à frente vai dizer que ele orava. E o versículo 44. Tensamente, e seu suor tornou-se grande com ostra de sangue. Imagine o sofrimento, a opressão, porque ele iria passar, mas logo ele clamou ao Senhor, e ao mesmo tempo, que se fosse possível livrar daquele que era espaço de mim esse cálice, aquele sofrimento, aquela dor, só que ao mesmo tempo ele já se corrigiu e falou: não seja feita a minha vontade, mas a tua. Mesma coisa é nós. Que não seja feita a nossa vontade, mas a vontade de Deus por intermédio do seu Filho Jesus. E a pergunta é: nós estamos fazendo isso? Nós estamos colocando o Senhor no centro de todas as coisas da nossa vida? Diante da dificuldade, diante dos problemas, da enfermidade, diante de tantas coisas. E a pergunta que vem para mim e para você nesta manhã, nesta tarde, nesta noite, nessa madrugada, o horário que o irmão ou a irmã for assistir, a pergunta é: em teus passos, o que faria Jesus? Ou em determinada situação, o que faria Jesus? Os teus passos, o que faria Jesus, retrata de um livro, e depois virou um filme. Eu achei interessante. E nos nossos passos, o que faria Jesus? Como mencionei, estamos colocando Deus, por intermédio do Jesus, no centro de todas as coisas, que seja num projeto. Senhor, abençoa nisso. Qual situação eu devo agir? O que o Senhor faria? Ou na enfermidade? Em tal situação, o que faria Jesus? Ou problemas mesmo no casamento, com seu cônjuge, com seu filho, no seu trabalho, a briga interna entre o eu e o espírito. Mas o que faria Jesus? Jesus, ele ficou na agonia. Mas Jesus, ele, que era de costume, ele iria orar. Ele iria buscar discernimento e sabedoria de quem? Do Pai, Deus e nós. Infelizmente, meus amados, dentro das igrejas, fora dela também, mas estou falando povo cristão, tá, meus amados? Venha entender. Tem muitas pessoas se falando bonito da palavra. Falar bonito é errado, não. Só que nós temos que viver aquilo que nós estamos pregando. O que eu quero dizer? O irmão fala de mansidão, mas na primeira prova já quer arrancar o pescoço do irmão. Quer pegar pela goela. O irmão fala para não falar da vida do irmão, como se eu falo de um pastor ou de outro, qualquer irmão. Quando chega determinada situação, chegou outra pessoa falando, ao invés do irmão corrigir sabiamente, ele mesmo está fazendo fofoca. Ou está falando coisa que aquilo não agrada ao Senhor. É conivente isso aí com a palavra do Senhor? Não, não é conivente. Porém, nós temos que, em nossos passos, o que faria Jesus? Jesus ficaria com fofoca? Porque a palavra vai dizer que ele está no Getsemane, no Monte das Oliveiras. Ele foi orar, foi buscar, e eles estavam com os discípulos. Só que o próprio Senhor falou: fique aí, para que não sejais tentados, que nem está aqui, o versículo 40. E quando chegou àquele lugar, disse-lhe: orai para que não entreis em tentação. De novo,
oração. Jesus ficou no seu cantinho orando com seu sofrimento, com as suas perturbações em relação ao que ele iria estar passando. E quando Jesus retornou, o que eles estavam fazendo? Dormindo. Tem 2 pontos. Tem situações nós temos que fechar nosso quarto e orar e buscar em espírito e em verdade, porque ele foi buscar quem? Ele foi buscar com o irmão? Foi buscar com a irmã? Ficou falando com o fulano ou Beltrano que ele ia fazer? Não. Ele buscou diretamente do Pai, naquela época. Nós buscamos diretamente com o Pai por intermédio do seu Filho Jesus, para que o Espírito possa agir na minha vida e na sua vida, diante da dificuldade, diante da adversidade, diante de qualquer problema, meus amados, por mais difícil que seja. O que faria Jesus? É isso que nós devemos fazer. O que faria Jesus com determinada situação? Porque Jesus passou por todos os processos, parte psicológica, tentação do próprio Satanás, quando foi para o jejum no deserto, o próprio Satanás, essa situação que era uma briga entre a carne e ele, porque a carne estava sangrando, e o espírito estava, só que ele falou, não seja feita a minha vontade. Ali Deus já colocou, porque a palavra vai dizer aqui, ó, que no versículo 43, e aparecendo-lhe um anjo do céu que o confortava. Eita, aleluia. Um anjo está entrando no teu lar, na tua vida, na tua família, nos teus projetos, para te confortar, para dar mansidão, para dar conforto espiritual, para que Deus, por intermédio do seu Filho Jesus, possa agir na sua vida, diante da dificuldade, diante dos problemas, diante da enfermidade, porque nós estamos colocando o Senhor no centro das coisas. Nós estamos entregando, não estamos fazendo de qualquer jeito. Não estamos querendo se aparecer por irmão, não. Nós estamos fazendo conforme Cristo fez. Conforme Ele agiu a determinadas situações. Quando estava aflito, Ele clamou. Quando estava de autoridade, Deus estava apoiando Ele. Porque Ele sempre estava orando. O segredo é estar orando, buscando em espírito e em verdade, porque do céu será revestido de todo conhecimento, de todo discernimento e sabedoria para agir as situações, ainda mais nos tempos atuais. É tanta enfermidade, é tantas situações, é tanta coisas adversas que todo mundo quer parar. Ei, o Senhor está falando, não, para não. Está repreendido agora, o Senhor está enviando um anjo agora no teu lar, na tua casa, na tua família, nessa enfermidade que você está tendo, nessa depressão, nessa macumba que fizeram contra você, contra seu marido, contra teu filho, contra qualquer pessoa. Em nome do Senhor Jesus está sendo repreendido. Vou voltar a repetir. Em nome do Senhor Jesus está sendo repreendido agora. Todo mal, tudo aquilo está te colocando para baixo. E diante da dificuldade, você não está vendo luz nem nada, em nome do Senhor Jesus está sendo repreendido agora. E coloca essa pergunta. Nessa situação, o que faria Jesus? Jesus ele ia ficar acomodado? Jesus ele ia se inclinar para Satanás? Porque logo após o batismo de Jesus, ele foi levado por deserto para ser tentado pelo próprio Satanás. O que ele fez? O Satanás usou a palavra, mas ele também usou da palavra, conhecimento. E como tal, ele não caiu no laço de Satanás. Ei, não cai no laço de Satanás. Mesmo que estão te apontando, mesmo que estão dando tudo errado. É que eu costumo dizer, eu sempre falo, meus amados, gravem isso em nome do Senhor Jesus. Deserto, o cristão, que nem fala, aquele fala, tá em crise. Os noticiários, as inflações, financeiro, isso, aquilo, pandemia, está em crise. Para o cristão não existe crise. Aprenda isso. Para o cristão existe prova. Tá vindo as provas. Só que quando vai a prova, aí leva para o deserto. Só que aí ela para o deserto não tem nada. Ei, deserto é local de buscar mais o Espírito Santo. E quando houver o deserto, você buscar mais o Senhor, você vai estar mais próximo dele. E estando mais próximo dele, a vitória é certa. Mesmo com luta, não é que vai sair do... Não, é com luta, é com choro, é orando, mesmo que tiver que suar de sangue. Mas é o que? Orando, porque Jesus ele estava ajoelhado orando. Ele não estava falando para os 4 ventos. Ele não estava falando para o meu vizinho, não estava falando para minha vizinha, porque muitas vezes, às vezes até na inocência, você vai falar do teu problema. Só que infelizmente você não sabe do coração. O coração do homem é enganoso. Às vezes está falando para uma pessoa, a pessoa quer ver o seu mal. Ei, em nome do Senhor Jesus, entrega. Fecha o teu quarto e vai orar. Vai buscar em espírito em verdade.
e toda a situação, a adversidade do dia a dia, o Senhor está falando, em teus passos, o que faria Jesus? Nos remete ao quê? Essa pergunta fez para mim e para você também nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, qualquer momento. Em nossos passos, o que faria Jesus? Reflita sobre essa palavra. Reflita sobre isso. E você vai ver a diferença. Não agindo por impulso. A palavra fala, ireis, mas não pequeis. Nós podemos estar irados, só que não devemos ter ação, porque nós vamos meditar e falar com nossos passos, o que faria Jesus? Ao invés de querer falar mal do irmão, ao invés de querer falar uma palavra que possa matar, ou fazer situações que não agradam ao Senhor, porque Jesus ele foi perfeito. Nós vamos buscar como exemplo de Cristo. Lembra do vídeo anterior? Sermos verdadeiramente cristãos, assim como Cristo foi. Então, meus amados, que essa palavra dentro do teu lar, da tua família, e que fique para a meditação de todos. Em nossos passos, o que faria Jesus. Amém? Tenha um excelente dia, o nome do Senhor seja glorificado na tua vida, na tua família, e seja multiplicador da palavra do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Tenha um excelente dia.